Olá pessoal, estamos dando sequência ao tema transversal que está ligado à socialização e totalmente ligado a dicas do seu sucesso na realidade, né? Hoje nós vamos falar sobre pensar e ter pensamentos, sobre ler e estudar. Mas antes de começar esse raciocínio, é interessante para fazer a gente fazer um alinhamento de raciocínio com os temas que nós abordamos aqui. Você sabe que a gente está falando, o que a gente está colocando aqui está com foco no sucesso, em dicas de sucessos. Nós já tivemos referência do que é sucesso. Você sabe que é interessante que o ser humano, para ele ter conquistas perpétuas, para as conquistas suas se perpetuarem, porque tem conquistas que são momentâneas, não tem muito sentido. O nosso objetivo é fazer com que te dá dicas de conquistas, de como você fazer suas conquistas se perpetuarem, de preferência para toda a vida e pós a sua vida ainda. Você fala assim, mas depois eu vou morrer e tal e tal. Não, mas dá sequência, você tem descendentes e muitos, e é interessante que as coisas continuem. Por que muitas vezes, muitas famílias se desmoronam quando um líder transcende? Então é porque na realidade não houve uma preparação para dar uma sequência, e a maioria das vezes acontece isso, certo? Então essa é uma das dicas. Nós falamos sobre os alicerces, a importância dos alicerces, e uma das dicas para as conquistas do sucesso físico foi relacionado ao querer, saber e a oportunidade. Olha só, é uma técnica para você obter devido sucessos físicos. E um sucesso mais interno, por dentro, é quando você obter o sucesso, você conseguir provocar emoção, você vibrar com aquela emoção. Tipo, você conseguiu aquele sucesso que você queria e você sentiu felicidade por aquilo. Porque tem vezes que você consegue o sucesso e não tem felicidade. Quando você sente a felicidade, que você provoca a emoção, você está se preparando por dentro. Então é um sucesso que não é mais tão físico, ele é um pouco mais profundo, porque ele é de dentro de você, certo? Bom, voltando no sucesso físico, quando a gente fala sobre o querer e o saber e a oportunidade, aí muitas vezes você fala, puxa, então para mim conseguir algo eu tenho que querer? Cara, primeiro passo, eu tenho que saber, você tem que saber, e daí tem que haver oportunidade, mas com o tempo você acaba criando oportunidade, quando você quer e você sabe, você faz a oportunidade. Isso que é interessante você se ligar. Daí, mas o saber aí machuca muitas pessoas, falam, cara, então eu tenho que saber muita coisa. Uma coisa que você tem que compreender na sua vida, que você não tem que saber muita coisa. O saber, isso tem uma passagem bíblica, só que eu não vou comentar ela agora, que eu não me lembro ela por completo, então ficaria vago. Mas tem uma passagem bíblica que reforça isso, que com certeza, posteriormente, eu vou estar comentando sobre ela. Mas, o saber, ele faz parte, o saber que você tem que saber, é simplesmente o saber que você precisa. Não é o saber geral que a maioria da sociedade está colocando como referência de inteligência. A maioria das pessoas acha que você tem que ter vários cursos superiores para ser inteligente. Não existe. Você tem que saber o que precisa saber. Para isso, nós vamos falar futuramente sobre a sua finalidade de vida, para te dar referências disso. Quando você descobre a sua finalidade de vida, quando você descobre para que você nasceu mesmo, que tem como você descobrir, aí você fala, é isso que eu quero. O conhecimento, esse saber que a gente fala, é o que está relacionado à sua finalidade de vida. Por exemplo, se você nasceu para ser um mecânico de motocicleta, vocês vão perceber no decorrer do tempo que não existe profissões divinamente que são umas mais divinamente mais importantes do que outras. Tem pessoas que vieram aqui para diversas profissões. E a sociedade muitas vezes está contaminando de que é melhor isso, aquilo, por isso que as pessoas só querem fazer concurso público, só querem ser juízes, só querem ser médicos. E se você não nasceu para ser médico, você vai cometer um monte de crime, cara. E tem muito cara cometendo aí, que ele não descobriu ainda o sistema dele. Então, quando a gente fala o saber, desse querer e saber e a oportunidade, o saber está relacionado só ao saber relacionado à sua finalidade de vida. Então não é muita coisa. Aí você pode falar assim, poxa, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Tudo bem, sabe por que você não gosta? Porque você quer ler o que a galera fala que é bom para você ler, mas é bom para ele, não é para você. Para você é bom o que está direcionado à sua finalidade de vida. O dia que você descobre ela, cara, aí quando você começar a ler,
procurar conhecimentos sobre aquela área, você tem prazer em estudar sobre ela. Se a coisa é mecânica de moto, por exemplo, você vai ter prazer em estudar coisa relacionada à mecânica de moto. Se é psicologia, você vai ter prazer em estudar alguma coisa relacionada à psicologia. Então, aí é que é o negócio. Por isso que o conhecimento ele faz parte. Certo? Muito bem. Sendo assim, você sabe que quando você compra um aparelho, olha só, um aparelho eletrodoméstico, um veículo, um carro qualquer, uma moto, você recebe sempre um manual do proprietário. Geralmente existem vários manuais de serviço, manual de peças, manual de proprietário, é o que vem com o cliente. Quando você compra o veículo, ele vem com o manual do proprietário para te dar dicas, tipo, como vai ser o seu melhor aproveitamento sobre aquele veículo ou aquele equipamento, como que você vai cuidar sobre a manutenção, para ter uma melhor durabilidade, enfim, para você tirar o melhor proveito dele. Você recebeu, quando você nasceu, algo que é que contém a maior complexidade do mundo, que é o teu cérebro. Você não recebeu nenhum tipo de informação de como que você utilizaria o teu cérebro. É raro você ver alguém fazer algum comentário sobre isso, porque é muito difícil essa compreensão. O que nós queremos fazer aqui é te dar dicas sobre um melhor aproveitamento dessa máquina que você tem, que todos nós temos. Porque quando você começa a alinhar o seu raciocínio da forma correta, as coisas fluem de forma diferente e a tua satisfação é de forma diferente. Então nós estamos praticamente iniciando uma espécie de mapeamento para te dar referência relacionada a isso, certo? E aí que entra o pensar, o ter pensamento, o ler e o estudar. Se você não receber, se você não tem nenhum tipo de informação, como que você vai utilizar de forma correta? Bom, o pensar, você que está agora me ouvindo aí, para você saber diferir isso, se você está me ouvindo atento ao que eu estou falando, com certeza você está pensando, você está ouvindo com uma certa reflexão. Mas se você estiver, por exemplo, no WhatsApp, se você estiver tirando uma selfie, se você estiver pensando o que você fez sábado passado, ou ontem à noite, ou se preocupando com o que será nesse feriadão que vem aí, você está tendo pensamentos, você não está pensando. Pensar é você estar aqui, você está ali no momento. Se você estiver lá na faculdade, tendo aula de direito, estiver focado no direito, na aula em si, você está pensando. Agora, se você estiver lá e o seu pensamento estiver em outro lugar, você está tendo pensamento. Então, e o ideal é, a primeira coisa, que você saiba essa diferença do que é pensar e ter pensamento, porque só por você saber isso, você vai auxiliar você a conduzir a tua mente no pensar. Caso contrário, você vai ter muito pensamento. Porque nós temos aproximadamente um homem despreparado, mais de 95% do que passa pela mente dele são pensamentos vagos. Não é pensar, ele não está pensando. Agora, quando você ouve o que eu estou falando aqui, você pode falar assim, puxa, mas como que eu vou pensar? Eu não vou conseguir pensar 100%. Você nunca vai conseguir pensar 100% e ninguém vai conseguir pensar 100%. Porque o ter pensamento ele faz parte do próprio relaxamento do cérebro, para descansar o próprio cérebro. Mas só que se você viver só tendo pensamentos, você nunca aprende nada, você não aprende o pensar. Então o que nós temos que fazer é tentar pensar. O ter pensamento a gente vai ter o tempo todo, porque o nosso cérebro, ele é um tanto que preguiçoso na realidade. Então, se você souber diferir isso, e já focar a tua atenção no pensar, focar a tua atenção no que você quer, você vai já estar melhorando o seu proveito, tirando um melhor proveito de tudo que se for fazer. E aí é questão de você se educar, porque conforme o tempo vai passando, você sabe o que é pensar, aí você fala, agora eu estou tendo pensamento. Poxa, mas faz quanto tempo que eu estou tendo pensamentos vagos? Você vai ver, passa 1 hora, passa 2 horas, você fala, opa, eu tenho que me ocupar. A minha mente tem que pensar, senão você não está evoluindo. A sua vida só está passando. Você vai chegar nos 40, 50, 60, 70 e só teve pensamentos e você não evoluiu. Então o pensar difere. É isso, porque nós falamos, eu penso muito. Não pensa, a gente tem muito pensamento. Essa é a lógica. E o ler e o estudar, ele está praticamente relacionado a isso. Hoje, o ensino tradicional considera praticamente as pessoas mais inteligentes aqueles que leem aí 3 livros por mês, 4 livros e tal. Um acúmulo de informação, é impossível a assimilação daquilo.
Aquilo é ler, aquilo não é estudar. Ele pega muitas informações vagas, mas conturba também aquelas informações. Agora, se você quer estudar, muitas vezes em um mês você vai ler, muitas vezes estudar algumas páginas ou alguns parágrafos, e a quantidade de informações que você vai pegar daquilo é muito superior a quem leu muitas vezes 3 livros, porque você vai conseguir assimilar aquilo lá. O maior problema é que hoje praticamente toda a sociedade, não vamos falar, não podemos generalizar, mas uma grande parte está praticamente doente com essa coisa que é pregado, tem que estudar isso. A pessoa tem que saber de tudo, você não tem que saber de tudo. Isso gera até infelicidade. Você vira um escravo daquelas informações. Então você tem que saber o que é ler, estudar e procurar estudar. Por exemplo, tem um livro que é interessante você estudar ele todo. Você quer dar verificar ele rapidamente, considere aquilo como ler, não como estudar. Leia rapidão, marque tópicos, depois você volta nos tópicos que você marcou e daí só leia os tópicos, só estude os tópicos. É uma técnica também de estudar, porque caso contrário, você vai só ter aquela falsa ideia de que leu aí 3 livros, 5 livros, 50 livros, de que leu a Bíblia inteira e não sabe nem os fundamentos bíblicos. Não adianta nada, eu conheço pessoas, e não é só uma, que já leram a Bíblia e falam com orgulho, eu li a Bíblia 3 vezes. E eles leram mesmo, porque as ações deles não condizem com os contextos bíblicos. Então eles não estudaram. Então, qualidade não é vantagem, ou quantidade não é vantagem, o negócio é qualidade. Então a gente tem que saber definir isso. Essa ideia nossa, essa ideia de hoje, o foco é te dar uma ideia sobre o pensar e o teu pensamento, sobre o ler e estudar. Com certeza vai ficar alguma coisa para você refletir, e é óbvio que a gente vai comentar mais sobre isso nos temas posteriores e vai estar enriquecendo. E uma das coisas mais importantes, vou adiantar logo, é você, quanto ao pensar e ao pensamento, e quanto ao ler e estudar, é a sua finalidade de vida, que em breve nós vamos estar falando sobre isso, que o dia que o homem e a mulher descobrem a finalidade de vida dele, e daí ele alinha esses conhecimentos, estudar naquela direção, a vida começa a mudar, você começa a ter prazer em muitas coisas. Tipo, segunda-feira não é mais o pior dia do mundo, acaba sendo o melhor, porque você não vai falar assim, meu Deus, eu tenho que ir para o trabalho, você fala, graças a Deus, eu posso ir para o trabalho hoje. Muda, o contexto muda, certo? Então hoje fechou, daremos sequência posteriormente.